infelizmente é assim. Hoje tínhamos um jogo aqui, vida ou morte, para mim até então, no meu ano e no ano do Roger, era o jogo mais importante da nossa temporada. E passamos com méritos e com convicções, como você falou. Eu tenho as minhas, né? Vou seguir elas até o final. Espero que possa acontecer o que aconteceu hoje, maior número de vezes, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos continuar repercutindo tudo nesse pós-jogo, né? O Flamengo venceu o Internacional 2-0 e o Filipe Luiz depois ali deu declarações muito legais sobre o jogo, né? Sobre a estratégia que ele usou para o Flamengo dominar essa partida. A mídia elogiou e é isso que vamos ver a partir de agora, o que o Filipe Luiz falou na coletiva. Sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. A melhor atuação do Flamengo sob o seu comando desde que você assumiu o time, e mesmo numa atuação como essa, você ainda vê fatores que podem ser corrigidos? Como é que você avalia o momento que o time está chegando agora numa quarta de final de Libertadores? Bom, foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, um jogo onde teve uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, né? Cada jogo tem as suas peculiaridades, tem as coisas positivas, as negativas. É uma verdade que nosso grupo de jogadores está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram, então está com uma alma, um espírito novo, e era importante, muito importante, essa vitória para dar força e credibilidade ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais. Esqueci. Bom, é isso. Felipe, aqui. Bom, muito se falou, né, no enfrentamento seu contra o técnico do Internacional, Roger Machado, dois técnicos que gostam da questão tática, né, tem essa questão tática muito forte, e você levou nas 3 oportunidades a melhor. No que mudou daquela primeira partida no Maracanã, que até no segundo tempo o Inter conseguiu se movimentar e mudar e se postar melhor nesses 3 enfrentamentos, para a partida de hoje, o que você alterou daquele primeiro time do Flamengo para o time que dominou hoje o Internacional aqui no Beira-Rio? Bom, primeiro que é muito difícil você jogar contra o Internacional e praticamente que eles não chutem no teu gol, né? No primeiro jogo do Maracanã, por mais que tenha sido um grande primeiro tempo e muito criticado um segundo tempo, a verdade é que o Inter pouco perigo fez naquele jogo. A gente conseguiu dominar bem. Já falei, é uma ilusão pensar que vão dominar 90 minutos, que só vai atacar. O adversário também tem armas, tem grandes jogadores. E foi dessa forma. A primeira diferença foi a volta do Arrascaeta, que não jogou o primeiro jogo, e alguns ajustes táticos detalhes pequenos que foram corrigidos. E respondendo já a pergunta do teu companheiro também, que esse jogo também existem coisas para corrigir. Não gosto de me iludir simplesmente por um resultado, gosto de analisar friamente e corrigir os erros que cometemos hoje, que com certeza existem, e continuar potencializando ainda mais o que foi feito de bom. Boa noite, Felipe. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Eu gostaria de saber de você. Você participou até como jogador. Parabéns pela classificação. Obrigado. Você participou como jogador do surgimento de uma nova era do Flamengo, uma era assim altamente vitoriosa, para muitos muito milionária. E aquele Flamengo do qual tu participavas como atleta, ele teve um momento assim de Flamengo avassalador, era uma coisa que funcionava de uma maneira. O que a gente parece estar vendo agora é a formação de um novo grupo e que até agora vem sendo vencedor, mas ele não tem aquele mesmo tipo de futebol. Só que aqui, pelo menos aqui no Sul, a gente nota que a cobrança para cima de ti é de que tu jogue com aquela futebol vistoso daquela época. Isso vai ser possível? Tu tem isso como objetivo dentro desta evolução? Ou o teu Flamengo ali na frente, mesmo que venha a ser vencedor como aquele, ele não vai apresentar essa característica? Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, que se não é o melhor da história, um dos 2 melhores, que passaram aqui no Flamengo. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez.
vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar. Assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo tenta fazer isso, tenta sempre propor jogo, sair jogando com a bola no chão, pressionar o adversário, e tentarei fazer isso do meu jeito, da minha forma, com os meus jogadores, que todos eles, e principalmente os que chegaram, todos querem fazer história aqui no Flamengo, querem botar um quadro na parede, e os que já têm muita história querem fazer mais ainda, porque o Flamengo hoje te permite essa possibilidade com as contratações que pode fazer. Felipe, boa noite, parabéns pela classificação, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E na coletiva passada você falava da necessidade de impedir que questionamentos possam interferir nas convicções do que hoje é realizado no trabalho dentro do Ninho do Urubu. E você foi muito questionado depois da eliminação na Copa do Brasil. E de lá para cá o Flamengo se consolidou na liderança do Brasileiro e agora conquista a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Como é que foi esse trabalho interno durante esse período que, em determinado momento, foi um período turbulento justamente para não perder o foco, para não sair dos trilhos durante esse período em que o Flamengo obtém não só esse resultado importante na Libertadores, mas que também tem aí uma campanha vitoriosa no Brasileirão? Bom, primeiro que durante um ano e num calendário com 80 jogos, com tantas competições, obviamente que a cobrança e as oscilações elas vão existir, e nos pegou nesse momento com uma eliminação da Copa do Brasil. Queríamos passar, não conseguimos, o Atlético Mineiro mereceu, da forma, do jeito que foi a eliminatória, eles passaram nos pênaltis, e infelizmente é assim. Hoje tínhamos um jogo aqui, vida ou morte, para mim até então, no meu ano e no ano do Roger, era o jogo mais importante da nossa temporada, e passamos com méritos e com convicções, como você falou. Eu tenho as minhas, né? Vou seguir elas até o final. Espero que possa acontecer o que aconteceu hoje a maior número de vezes, né? Mas durante uma temporada, como eu falei, é normal que as equipes elas passem por fases não tão boas e as cobranças elas venham. A maioria desses jogadores, por não dizer todos, estão acostumados com isso e estão bem blindados. Oi, Felipe, aqui atrás Sérgio Lobo, parabéns pela classificação, com 2 vitórias e sem sofrer gol. E somente daqui a um mês vai ter o enfrentamento das quartas contra os Estudiantes, né? Quase um mês para frente. O que isso representa para você, para de repente recuperar mais jogadores fisicamente, azeitar o pessoal que está chegando? E hoje, olhando aqui seus números, foi o seu jogo de número 63 e o Flamengo sofreu 35 gols apenas, que dá uma média, você não foi vazado em quase 60% dos jogos. O que isso também representa para você e para essa evolução cada vez maior da equipe? Bom, você já me conhece bem, para mim a fase defensiva é fundamental, ganha campeonatos, damos um valor tremendo, mas esses números em concreto aí demonstram muito a qualidade defensiva dos meus jogadores. O sacrifício, o esforço, o entendimento tático, mas a qualidade defensiva que cada um tem para defender. A outra eu já esqueci. Qual? Desculpa. Ah, tá. Bom, não, que falta um mês, eu só penso no Vitória, que é o próximo jogo, segunda-feira. Não sabia que faltava um mês, mas que falta um mês, então a minha esperança agora é recuperar o Pulgar, que em um mês ele pode ser que volte. Então, até lá muita coisa vai acontecer, pode ter certeza. Felipe, boa noite, aqui atrás. Na sexta-feira, o Arrascaeta lhe deu uma entrevista e foi perguntado da relação que você tinha com ele. Ele é um dos poucos jogadores que jogou com você nesse time. E ele falou assim, valoriza um pouco o trabalho do Felipe Luiz. Teve coisas que aconteceram aqui dentro que, se não fosse o Felipe Luiz, teriam tomado um tamanho muito maior. Palavras do Arrascaeta. Queria saber de você, assim, qual é a sensação ali na beira do campo de você olhar para o seu time que correu no Maracanã, que correu aqui no final de semana e correu hoje. Você tem 2 zagueiros que
talvez você não tenha... São seus de confiança, que já estão numa sequência muito longa de jogos, e você não vê jogador fazendo corpo mole. Na semana passada, o Emerson Royal jogou um tempo inteiro com o tornozelo torcido. Qual é a sensação sua como técnico em ver esse time correndo pelo Flamengo, mas também correndo por você, pelo respeito que eles têm a você? Obrigado. Foi no começo, nos meus primeiros jogos, foi onde eu mais me emocionei com isso, né? Com ver os jogadores que eram meus companheiros correndo da forma que eles correm dentro do campo. E já são muitos jogos, já faz quase um ano. E continuo tendo uma relação muito boa com eles, com todos esses jogadores que jogaram comigo. Mas, na verdade, a minha vida mudou, eu mudei muito, a minha forma de ser. Quem é treinador sabe, a gente se fecha muito mais e separa muito mais o que é a amizade da relação profissional. Mas é um grupo, o bom, né, a parte boa de eu ter jogado com eles é que eu conheço o coração desse vestiário. Eu sei perfeitamente o quanto eles são ambiciosos, o quanto eles querem ganhar e o quanto eles querem o caminho para a vitória. Depois o resto eles fazem. E eles estão fazendo exatamente isso, na qual me deixa muito orgulhoso. E estaria dizendo a mesma coisa se hoje tivesse sido um resultado negativo, porque eu sinto muito orgulho de todo esse grupo de jogadores. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Sidão Marinho do Litoral News. Parabéns pela classificação. Você falou um pouco sobre a temporada de 2019 na pergunta anterior. Eu queria voltar a essa temporada, você como jogador. O que muda voltar ao Beira-Rio, você que esteve em campo naquela partida? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco da coletiva do Felipe, né? A gente deixou aí pra vocês um belo trecho onde ele recebeu muitos elogios também da imprensa, né? Porque foi uma atuação daquelas. Há muito tempo o Flamengo não era tão dominante, né? Muitos cobravam o fato do Flamengo ter posse de bola, rodar, né? O famoso arame liso. Tinha ali o controle, mas não conseguia ferir o adversário, né? Então, consequentemente, o jogo de hoje foi assim, um domínio total do Mengão. E muitos elogios ao Felipe. Quero muito saber a opinião de vocês. Deixa o like, inscreva-se no canal também, para que vocês não percam nenhuma atualização. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!